Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor, 20 de junho. O evangelho desse fim de semana é de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Esse canto nos traz sentimentos assim tão bonitos, tão fortes. Um certo dia à beira-mar. E Jesus estava lá com os discípulos. A tempestade, porém, é aquilo que nós vamos refletir nesse fim de semana. A tempestade que pode muito bem também ser a pandemia, esses tempos que estamos vivendo. Olhando o mundo em que vivemos, muitas vezes temos a sensação de estar no mar agitado e perturbado. Onde está Deus nesse momento, nesses momentos de tempestade? As leituras bíblicas de hoje nos dizem que o ser humano não está sozinho, abandonado à própria sorte. Deus está sempre presente, atento na barca de nossa vida. Mesmo quando parece estar dormindo, basta acreditar nessa presença constante e atuante. A primeira leitura, temos a experiência de Jó, que foi um homem bom e justo e de repente foi atingido pela desgraça, que lhe rouba a riqueza, a família, a própria saúde. Jó questiona o sofrimento do justo e inocente e o papel de Deus nele. O texto é uma resposta de Deus ao desespero de Jó. Deus fala com Jó no meio da tempestade, revelando a eficácia de sua palavra criadora que organiza e conduz o universo com sabedoria, fixando os limites do mar, controlando as forças dominadas do mal e do caos. Essa leitura nos prepara para entender o evangelho que vamos ouvir, que ouvimos, em que Jesus domina até as ondas do mar e elas lhe obedecem. A segunda leitura, Paulo afirma que o nosso Deus não é um Deus indiferente, que não deixa o ser humano abandonados à própria sorte. Seu amor sustenta a vida e a missão dos cristãos. E o Evangelho, temos a experiência então dos apóstolos. Jesus está na barca dos discípulos e acalma a tempestade. É noite, Jesus está cansado, dorme, surge a tempestade. Os apóstolos apavorados o acordam. Jesus está presente no barco dos discípulos, acalma a tempestade e os questiona. Por que estáis com medo, homens de pouca fé?
E eles: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Detalhes que podemos aprofundar. O mar à noite significa uma realidade de medo, quem sabe sem perspectivas. O barco é símbolo da comunidade de Jesus que navega pela história. Jesus está no barco, mas é conduzido pelos discípulos para outra margem, ao encontro dos pagãos. Jesus dorme e a sua aparente ausência ao longo da viagem. A tempestade significa as dificuldades que o mundo põe à missão. Jesus aparece como Deus que é capaz de dominar o mar e as forças hostis. Quem é o ser humano? Os discípulos reconhecem que Jesus é o Deus presente no meio dos homens, das mulheres, do ser humano. É a quem são convidados a aderir, confiar, obedecer com tal entrega. O texto, então, não é uma crônica de viagem de Jesus com os discípulos no lago. É uma catequese sobre a caminhada dos discípulos em missão no mundo, escrito numa época em que a igreja enfrenta sérias tempestades. Para enfrentá-las, os discípulos não devem temer, porque não estão sozinhos. A palavra de Jesus acalma a tempestade, fortalece os fiéis, a fé dos discípulos e assegura a vitória sobre todas as forças hostis. Nós também, às vezes, estamos no mar agitado da vida. Nos sentimos sós, incapazes de reagir. Na barca da nossa vida, desanimados, preocupados, Deus esqueceu de mim, de nós. Esquecemos que Cristo está conosco. Na barca da nossa família, com as ondas agitadas de problemas familiares, o Cristo está presente nela? Ele tem um lugar nela? Na barca da igreja, quem sabe também preocupados? Jesus nos diz: estarei convosco até o fim dos tempos. As portas do inferno não terão como vencê-la. No barco dos migrantes e refugiados, que partem esperançosos e percebem que o mundo não é a pátria de todos, e são recebidos com indiferença ou até com violência, porque não existe justiça para todos. Nessas horas, nossa fé fica transtornada e murmuramos como Jó. Ou tememos como os discípulos no lago. Onde está Deus? Parece que está dormindo, deve ser acordado. O silêncio de Deus nos desconcerta e nos incute medo. Deus deixa as coisas acontecerem e no momento oportuno manifesta o seu poder. Jesus censura a nossa falta de fé, a falta de fé dos apóstolos, discípulos. Por que duvidastes? Homens de pouca fé? Eles só se lembram dele quando se encontram numa situação desesperadora. Quantos cristãos que só pensam em Deus na hora da tempestade? No final da narrativa, os discípulos se perguntam: quem é este homem a quem até o vento e o mar lhe obedecem? Na Bíblia aparece que só Deus tem o poder de dominar as ondas do mar. Essa narrativa de Marcos, que o Evangelho deseja mostrar quem é Jesus, revela que em Jesus reside a mesma força de Deus. É uma resposta à pergunta: quem é Jesus? É uma profissão de fé de Marcos na divindade de Cristo. Ele se manifesta com poder divino. Podemos confiar nele. Renovemos também a nossa fé em Jesus e dele recebemos novo vigor para enfrentar as pandemias da vida, as tempestades da vida. Que nunca percamos o horizonte da fé, o horizonte de Deus na nossa vida. Ele não está longe, não. Ele não está dormindo, não. Ele está junto conosco. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu,
E assim continua. A nossa missão primeira é buscar amar de verdade como Ele nos amou, como Ele nos ama e nos quer bem, na certeza de que na barca da vida Ele sempre está presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim invocamos a bênção de Deus sobre as nossas comunidades, as nossas famílias, que passam por desafios também, que passam por dificuldades. Certeza que Ele nos acompanha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para todos nós. Nos cuidemos também com o frio que está.